É porque provavelmente deve aparecer para algumas pessoas só. Né? Essa eu acho que o pedido de gravação ele vai aparecer talvez para algumas pessoas, só que deve ter alguma política de privacidade no celular ou no mecanismo aí que deva, digamos assim, para alguém aí apareceu o pedido para poder aceitar a gravação? Giovana, Giovana, sua câmera? Eu falei ontem com a Nilza, eu tô configurando meu computador ainda porque eu fiz um negócio nele, né? Fiz merda, como sempre. E daí não tô conseguindo ligar a câmera. Ah, tá. Entendi. Vou fazer um vídeo lá no canal só para ensinar a ligar a câmera. Como ligar a Eu câmera do derrubei água computador. nele. Ah, não, aí é burrice. Aí é. Aí você tá pedindo para queimar o computador, né? A Não, câmera. É notebook? é. É, notebook é automático. A câmera liga automática. No Google Meet. Aí você tem aqui embaixo ó, a opção de você cancelar ou não. Embaixo do Google Meet. Mas enfim, vamos lá, vamos começar a aula. Bom, a gente vai trabalhar hoje com cordas emitindo som, né? Os sons emitidos por cordas. Então, o que acontece? Descobriu-se na antiguidade que quando você estica uma corda, tá? Com determinado comprimento, e você balança essa corda, né? Você emite um pulso nessa corda, essa corda vai vibrar, e essa vibração faz com que o ar em sua volta também vibre, emitindo um som característico com uma determinada frequência, que geralmente não, é a frequência com que você bate na corda, que está relacionada também com o comprimento da corda, e onde você está, digamos assim, a tensão da corda, no caso, esticada. Como a gente viu lá no início, nós estudamos assim, a equação fundamental da ondulatória, a velocidade da onda é igual a comprimento de onda vezes a frequência, e vimos ainda que a velocidade da onda também pode ser descrita como sendo a raiz quadrada da força de tração dividido pela densidade da corda. Essa densidade da corda, densidade linear, depende do quê? Depende da massa e depende do comprimento da corda. Então, são as características não só, digamos assim, magnéticas, nada a ver, peraí. Voltando, são as características ondulatórias e, além disso, tá, a força de tensão e também o material da corda, ou seja, sua densidade e seu comprimento. Tá? Massa e comprimento influenciam no som produzido. Então, tudo isso aqui está correlacionado, tá bom? Então, nós vamos estudar hoje, tá? Como que o som se comporta a partir do experimento de cordas, a partir da vibração das cordas. Como vocês sabem, eu tenho um violão, eu tenho guitarra, eu tenho um ukulele, e todos esses instrumentos são baseados em cordas para produzir o som. Então, todo o som emitido é o som emitido por uma corda física, né, uma corda real. Você bate nela, ela vai vibrar. O ar ao redor da corda também vibra, produzindo assim o som. Nós temos aqui, ó, algumas coisas importantes aqui na tabela. Vocês vão ver aqui o modo de vibrar, o aspecto da corda vibrando, o comprimento de onda e a frequência. Lembre-se que se eu tenho um comprimento de onda e frequência, se eu quiser, se for necessário calcular a velocidade, basta eu multiplicar essas duas grandezas utilizando a equação fundamental da ondulatória, tá? Então, imagine a seguinte ilustração. Você tem um violão ou um outro instrumento de corda e você vai bater numa corda, numa delas são 6, basicamente. Então, você vai escolher uma corda para tocar nela. Então, você tocou aí no primeiro, com ela solta, a corda solta, só tocou nela. Quando você faz isso, a corda vai se assemelhar a essa vibração aqui, ó. Essa vibração que vocês podem ver aqui na tela, tá? Então, essa corda vai vibrar para cima e para baixo, tá certo? Esse desenho, provavelmente, vocês não vão conseguir visualizar, mesmo se eu pego meu violão aqui, vocês teriam que estar com um violão aí, ou uma guitarra, ou um ukulele, ou um contrabaixo, ou um piano de cordas, tá?
para vocês baterem na corda e verificar essa corda vibrando, como vocês estão vendo a imagem aqui. E aí o que acontece? Quando você vibra, faz a corda vibrar, o comprimento da onda relacionado com essa corda solta, ela é igual a 2 vezes o comprimento da corda. Uma observação importante, o comprimento da corda é diferente do comprimento da onda. O comprimento da corda é o tamanho da corda. O comprimento de onda é o comprimento da onda, né, de um pulso para outro, tá? Mas da onda, da ondulatória, e não da corda em si. São 2 grandezas distintas. Ambas são em metros, ambas são comprimentos, mas são de coisas diferentes, tá? Estão relacionadas? Estão. Na verdade, essa relação é 2 vezes o comprimento da corda quando a corda está solta, no primeiro harmônico ou modo fundamental. Quando você faz o segundo harmônico, você vai apertar o meio da corda. Então, vai ser produzida aqui, ó, 2 bolsões, 2 nós, na verdade 3 nós, 1, 2, 3 nós e 2 ventres, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver uma coisa que eu acho que a gente não estudou ainda e eu estou falando aqui para vocês sem ter explicado isso daqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui para trás, tá, gente? Ah, não, a gente já estudou e eu vou até pegar essa parte aqui de ondas estacionárias e vou remostrar, vou colocar assim. Vou mostrar novamente para vocês a parte de ondas estacionárias, tá? Eu acho que vai ser interessante mostrar de novo para vocês, para que vocês possam ver e a gente relacionar com a aula de hoje, tá? Então, antes da gente falar sobre isso aqui, vamos só relembrar das ondas estacionárias. Ondas estacionárias são ondas que são geradas a partir de uma vibração em que a parte visual da corda ela vai se comportar dessa maneira, criando nós, tá? Alguns nós e ventres entre esses nós, tá? Aí a gente estudou nas ondas estacionárias, que nas interferências e outros conceitos. Eu aconselho vocês a reverem o vídeo, tá? Dessa aula. Vai ter lá no canal, tem o título, o mesmo título daqui, onda estacionária, então vocês podem dar uma olhada aí. Nós temos os ventres e os nós. Os ventres são relacionados aqui, e os nós são os pontos de ligação entre os ventres, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 ventres, e nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós, tá? E é interessante a gente remontar essa característica para a gente não confundir. Aí, no estudo, como a gente estava vendo até agora há pouco, deixa eu voltar aqui. Ó, no estudo que a gente está vendo agora há pouco, né, sobre as cordas, a gente vai encontrar essa característica aqui. Quando a gente tem uma corda solta, tá, vai formar um único ventre e 2 nós. Daí, o comprimento de onda relacionado com o primeiro harmônico, nós vamos ter ele igual a 2 vezes o comprimento da corda. Se a corda tiver 20 centímetros, o comprimento de onda vai ter 40 centímetros, tá? Segundo harmônico. O segundo harmônico é quando a corda gera 2 ventres e 3 nós, ó. 1, 2, 3 nó. Aí o comprimento de onda, tá? Vai ser a metade desse comprimento de onda aqui de cima, tá? Metade desse. Ou seja, se esse de cima é 2 vezes L e esse é a metade, esse aqui vai ser o próprio L, tá bom? Seu próprio L. Terceiro harmônico, geram-se 3 ventres. Consequentemente, 1, 2, 3, 4 nós, tá? E aí, o comprimento de onda desse aqui vai ser 1/3, né? Vai ser o primeiro comprimento de onda dividido por 3. Ou seja, seriam 2L sobre 3, caso você esteja trabalhando com o comprimento da corda. No quarto harmônico, nós vamos ter 4 ventres, ó, 1, 2, 3, 4 ventres, consequentemente 5 nós, e aí é só você dividir o comprimento de onda do modo fundamental por 4, ou vai ser o comprimento de onda, o comprimento da corda dividido por 2. E de um modo geral, se eu tenho N harmônicos, eu quero calcular o décimo, o milésimo, basta eu pegar o fundamental, tá, o comprimento de onda do fundamental, e dividir por N, que é esse númerozinho aqui da quantidade do harmônico que eu quero, que a questão me pede para calcular.
Consequentemente, nós usamos a equação fundamental do ondulatório, ó, velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Se eu passo o comprimento de onda dividindo, eu vou ter que a frequência vai ser igual à velocidade dividido pelo comprimento de onda. E aí, para cada um desses harmônicos aqui, eu tenho uma forma específica para calcular a sua frequência, tá? Vejam que só o primeiro que a fórmula base está baseada na equação fundamental da ondulatória, junto com o comprimento de onda relacionado com o comprimento da corda. Porque depois, o que acontece? A gente sempre calcula os próximos a partir do fundamental. Tem como a gente calcular direto, só que aí seriam, tipo assim, infinitas fórmulas para a gente estar decorando. Então não é tão interessante. O mais legal é que você entenda qual é o processo de construção, que é, você calcula o comprimento de onda e a frequência do modo fundamental. Tá? O comprimento de onda é igual a 2 vezes o comprimento da corda, e a frequência é a velocidade da onda dividido pelo comprimento da corda, tá bom? Esse aqui é o fundamental, a gente chama de lambda1 e F1, tá bom? E a partir deles a gente consegue construir para todos os harmônicos, para toda a quantidade específica de harmônicos. Se eu quiser saber, por exemplo, o F10, eu vou aqui e faço o F1 vezes 10. Então, eu faço 10 vezes F1. Se eu quiser saber o lambda 10, eu faço o lambda 1 dividido por 10. Então, basta eu calcular o fundamental, o modo fundamental, e depois aplicar a regra para os próximos, tá bom? Para a gente compreender melhor e dar mais ênfase aqui, vamos pegar os exercícios que nós temos na apostila e estar trabalhando em cima deles, tá? Vou pegar aqui a questão número 1. Nós vamos fazer uma questão teórica, tá? Não é uma questão especificamente de cálculo, mas aqui a gente vai usar a fórmula para compreender melhor ela, tá? Então vejam só o que diz essa questão. Em uma harpa, o musicista toca cordas de diferentes comprimentos. Em outros instrumentos também, tá? Na harpa, ilustrada a seguir, estão destacadas 2 delas. Nós temos uma corda mais comprida e uma corda bem menor, tá? Considerando que as trações aplicadas nessas cordas são iguais, trações é a força, tá, pessoal? Digamos assim que elas foram apertadas com a mesma intensidade, tá? Está dizendo para a gente que são iguais. Aí ele pergunta qual delas emite o som mais grave, tá? Aí a gente tem que lembrar o seguinte, ó, som mais grave, frequência menor, tá bom? Frequência menor. É isso que a gente precisa lembrar da nossa aula anterior, que falava sobre as características das ondas sonoras. Sons de frequências menores possuem, são sons característicos de som graves, tá? Quando eu tenho uma frequência maior, aí o som característico possui uma frequência mais aguda, tá? Então, precisamos lembrar disso aí. Como ele fala sobre força e frequência, a gente vai relacionar o seguinte, ó. Primeiro, a gente tem que... Só para a gente relembrar, a gente não precisa fazer tudo isso caso você lembre das fórmulas todas bonitinhas. Caso você não lembre, imagine o seguinte, ó. Primeiro, velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência, essa é a equação fundamental da ondulatória, tá? A segunda fórmula é a seguinte, a velocidade da onda é a raiz quadrada da força de tração dividido pela densidade da corda, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos juntar essas 2 cordas características aqui, as 2 fórmulas, na verdade. Ou seja, comprimento de onda vezes a frequência é igual a tração dividido pela densidade da corda, tá? Como eu quero relacionar? Ó? Eu quero relacionar a frequência com a força de tração, eu vou passar esse comprimento de onda para o outro lado, dividindo, tá? E para poder escrever isso de maneira mais bonitinha, eu vou fazer como? Eu vou fazer frequência é igual a 1 sobre o comprimento de onda, para não ficar aqui embaixo feio, tá? Vezes a força de tração dividido pela densidade da corda dentro da raiz quadrada. Aí aqui nós precisamos lembrar uma coisa muito importante, tá? Que coisa é essa que a gente precisa lembrar? Nós precisamos lembrar o seguinte, a gente acabou de ver que
Quando a corda está solta, você não está quebrando ela em duas partes, né? Dividindo ela em duas partes, por exemplo, como acontece em violões, guitarra, contrabaixo e outros instrumentos de corda. Então, isso significa dizer que o comprimento da corda da harpa vai ser duas vezes, o comprimento de onda vai ser duas vezes o comprimento da corda, tá? E aí, vou repetir o restante. E aí, para a gente terminar agora a nossa análise, a gente vai relacionar o seguinte, ó. Se eu tenho um som de frequência grave, ele é um som menor, tá? Ele é um som menor. E aí a gente sabe o seguinte, ó, frequência e o comprimento da corda são grandezas inversamente proporcionais. Certo? Então, o que ele diz pra gente, ó? Quando eu diminuo a frequência, o que eu faço com o comprimento de onda, com o comprimento da corda? Eu aumento ela. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o comprimento da corda, menor vai ser a frequência. Estão vendo? Se eu aumentar a frequência da corda, eu precisaria diminuir o comprimento dela, tá? Então, se eu aumento o comprimento da corda, ou seja, quanto maior o comprimento da corda, menor vai ser a sua frequência. Logo, nesse caso aqui, a corda maior emite o som mais grave, tá? Então, a corda maior emite o som mais grave. O som mais grave, pessoal, significa dizer que a frequência é menor, tá? E isso porque as cordas maiores, quando submetidas às mesmas forças, com a mesma densidade, com a mesma velocidade, tá? Vale ressaltar isso, tá? Eles vão emitir sons de menor frequência. Então, quanto menor a frequência, mais grave vai ser esse som, tá? Alguma dúvida? Belezinha. Então, vamos para a próxima questão. A questão aqui tem um enunciado um pouco grande, tá? Daqui a pouco eu mando para vocês as respostas aqui, as imagens. Então, fiquem sossegado que vou mandar para vocês, tá? Bom, aqui como vocês podem ver, né? As imagens de violões. E aí eu vou colocar as perguntas aqui ao lado. Na verdade... Bom, eu vou mostrar aqui as primeiras respostas, que são teóricas, e eu só desenho ao lado para mostrar para vocês. As outras que são de cálculo eu faço passo a passo. Então vamos lá. Ó, essa questão diz o seguinte: é um violão de 6 cordas, todas com espessuras diferentes, as quais, ao serem tocadas, vibram no modo fundamental. Tá? Então, que seria aquele primeiro modo que a gente viu. Considere que as cordas vibrem livremente, ou seja, que nenhuma casa esteja pressionada. As casas são as separações desses ferrinhos aqui, ó, entre os ferrinhos, que geralmente é onde a gente põe o dedo para produzir sons diferentes. Então, a gente brinca com a questão do comprimento da corda para mudar a frequência, e se eu mudo o tamanho da corda, eu mudo a frequência, e, portanto, eu produzo sons de diferentes, digamos assim, que a gente chama de diferentes notas. Quando a gente junta essas notas, a gente produz os acordes, e a gente faz a melodia, a harmonia, a música, de um modo geral, tá? Então, aqui, por exemplo, no violão, não que isso, acho que não vai fazer muita diferença para a questão em si, mas nós temos aqui o cavalete, tá? Nós temos aqui o rastilho, que é onde é uma parte branquinha que a corda fica um pouco levantada para não ficar pegando na madeira, tá? Essa parte toda aqui, ó, é o corpo do violão. Essa parte aqui é o braço do violão. Esses ferrinhos que separam as casas são os trastes. Nós temos a primeira pestana aqui, as tarraxas que apertam ou afrouxam as cordas. Aqui nós temos a mão. Tem um outro nome, mas eu esqueci outro nome para esse aqui também. Tem a boca do violão aqui. E é isso aí. Esse é o violão, tá? Se vocês prestarem atenção nessa imagem aqui, vocês vão perceber que essa corda aqui é mais espessa, tá?
mais grossa do que, por exemplo, essas. Então, da esquerda para a direita nessa imagem, vocês vão ver as cordas mais grossas até chegar na mais fina, tá? Cada corda dessa no modo fundamental, ela emite um som. Essa primeira corda mais fina emite um som de Mi, tá? Mi. A segunda de Si. A terceira corda emite um som de Sol, tá? A frequência que a gente nomeia como Sol. Essa aqui emite um som de Ré. Essa o som de Lá. E essa aqui também emite o som de Mi, tá? Só que esse som aqui é bem mais grave do que esse som, certo? E aí as notas vão se repetindo, tá, pessoal? Sempre com uma frequência maior. Emite o mesmo som, só que com uma, digamos assim, com uma característica mais grave ou mais aguda, que a gente vai ver depois. Mas vamos lá entender o que a pergunta quer. A pergunta em si diz o seguinte, ó, se as cordas possuem as mesmas massas específicas, ou seja, nós vamos desconsiderar as grossuras das cordas, para essa letra A. Então, as massas são as mesmas, tá? E são submetidas às mesmas trações, ou seja, a força é a mesma. Qual delas vai emitir os sons mais altos, tá? Então, vamos lá. Aí a gente tem que entender o seguinte, ó. Primeiro, vamos lá no início, que eu já fiz a fórmula aqui, ó. Nós relacionaremos o quê? A velocidade da onda das duas formas, tanto pela força e densidade, quanto pelo comprimento de onda e frequência. Só que lembre-se, o comprimento de onda, quando a corda está solta, é o dobro da corda. Não confundir o comprimento de onda com o comprimento da corda, elas estão relacionadas, mas não são a mesma coisa, tá? Então a gente vai pegar tudo isso aqui e nós vamos juntar na fórmula igual eu fiz aqui, tá? Dessa forma aqui. Só que no lugar da densidade, como vocês podem ver aqui, ó, a densidade aqui, ele substituiu outra fórmula da densidade. Densidade é igual a densidade linear é igual à densidade convencional, tá? Da corda, vezes a área de superfície, tá? O diâmetro da corda vezes a área de superfície. Então, ele substitui aqui, e assim a gente pode calcular ter mais informações específicas sobre as cordas, tá, pessoal? Alguma dúvida até aí? Só para deixar claro aqui para vocês, ó. Esse D aqui é de massa específica, tá? Massa específica. É ruim porque eles colocaram D como massa específica no nosso material, e no ano passado, quando a gente estudou, esse cara aqui que era a massa específica, né? Essa aqui era a densidade. Eles inverteram aqui a anotação deles, tá? E aí, se vocês quiserem ver essa fórmula de novo, tá lá na página 176, tá? Se vocês quiserem depois dar uma olhada, página 176. Mas vamos continuar aqui, tá? Você só fez trocas de letras para a gente poder chegar numa conclusão melhor. O que vai diferenciar uma corda da outra é a espessura dela, é a grossura, tá? A massa é a mesma. Está supondo aqui que todas as 6 cordas pesam mais. O que acontece? A pergunta é qual delas vai emitir o som mais alto? O som mais alto, o F, que é a frequência, é maior. Então eu quero que a frequência aumente. Para eu aumentar a frequência, eu preciso diminuir a área da corda, tá bom? Ou seja, a corda mais fina vai emitir o som mais alto. Então, se eu quero aumentar a frequência, eu tenho que diminuir a área. Uma coisa que geralmente nós não pensamos muito, mas é assim, gente, ó. Lembre da regra de 3, tá? Lembre-se de regra de 3. Então, eu tenho aqui, vou colocar letras quaisquer aqui, mas lembre-se assim, se eu quero aumentar essa grandeza aqui, eu tenho que, ou eu aumento, eu tenho que diminuir essa. Por isso que você vê que uma está em cima, a outra está embaixo, então nós dizemos que elas são inversamente proporcionais. Se eu aumentar essa de cima aqui, se eu tiver que aumentar essa de cima, o X com o Y eles são diretamente proporcionais porque ambos estão em cima, tá? Então a gente tem que lembrar disso aí para fazer isso aqui, ó. Veja na próxima questão, ó. Analisando apenas uma das cordas, tá? O que acontece com o som emitido por ela se a pessoa afrouxa a tarraxa? Isso é, as cordas ficam mais frouxas, isso significa dizer que a força de tensão das cordas diminui. Ou seja, eu estou diminuindo a força. Se eu diminuir a força de tensão, como a força ela está em cima
junto com a frequência, eu acabei de falar para vocês, elas são diretamente proporcionais. Isso significa que se eu diminuo a força, a frequência também diminui. Logo, o som vai ficar mais baixo. Frequência é menor, som é mais baixo. Mas, revisando a parte que nós estudamos sobre essa questão de som alto e som baixo, eu ensinei para vocês, né, eu mostrei para vocês o seguinte, gente, quando você tem um som que é emitido, quando a gente fala som alto e som baixo, nós não estamos falando de falar sussurrando como som baixo e nem gritando como se fosse um som alto. Não é sobre o volume do som, é sobre a frequência emitida, se ela é uma frequência em níveis baixos ou uma frequência em níveis altos, tá? Se nós no dia a dia usássemos os termos físicos corretos, a gente não teria tanta dificuldade em física, tá? Nesses termos, porque os termos usuais são diferentes dos termos físicos que a gente usa no meio científico, tá? No meio acadêmico. E isso é interessante porque é uma coisa bem clássica que a gente está acostumado e sempre fala fisicamente errado, que é o peso. Peso é a força, mas a gente chama de peso a nossa massa, tá? Então, só para a gente exemplificar isso aí, tá? Mas vamos lá. Para a letra C, ó, analisando apenas uma das cordas, agora a gente vai relacionar o quê? Ó? O som emitido com a corda emitida em casas cada vez mais afastada da pestana. Isto é, você apertou aqui, depois você vai sempre diminuindo aqui a corda. O que acontece? Nessa situação, pessoal, se você diminui o comprimento da corda, você acaba, então, aumentando a frequência. Então, se você diminui aqui, você aumenta a frequência. Logo, o som vai ficando com a frequência maior. Som com maior frequência, som mais alto, tá? Porque a frequência aumenta. Alguma dúvida, pessoal? Isso são só relações de grandezas inversamente e diretamente proporcionais. Ó. Em cima e embaixo, inversamente. Então, se uma aumenta, a outra diminui. Se a outra diminui, a outra aumenta. E sons de grandezas diretamente proporcionais. Se ambas diminuem, se uma diminui, a outra tem que diminuir também. Se aumentasse, a outra teria que aumentar. Certo? Então, aqui nós só relacionamos as grandezas de frequência e a grandeza de tração, que é força, tá? Vamos agora para as próximas duas questões. Vamos começar pela letra D. A letra D é uma questão de cálculo, tá? Então, vamos lá, tá fazendo esse cálculo. Diz o seguinte, a segunda corda, mais grossa, emite a nota Lá, como eu tinha falado para vocês, quando vibra solta. Nenhuma casa é pressionada. E no modo fundamental. Suponha que o violonista pressione a casa que está a 3/5 do comprimento da corda, a partir da pestana, fazendo vibrar a parte da corda que está mais próxima da boca, ou seja, os 2/5, tá? Nesse caso, qual é a frequência do som emitido? Considere que a frequência dessa nota Lá seja emitida a uma frequência de 440 Hz aproximadamente ali, tá? Então aqui a gente tem que entender o seguinte, primeiro, é mais ou menos assim, ó, você tem a corda aqui, só a corda em questão. Você vai dividir ela em 5 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí você vai pressionar aqui, ó. A 3/5. Ó. Aqui é 3/5 e vai sobrar 2/5 aqui. Ele fala que vai ser pressionado na parte mais próxima da boca do violão, ou seja, aqui está a boca do violão. Na verdade, a boca do violão vai estar representada mais ou menos aqui, certo? Mas vou colocar aqui só por questão de representação, para ficar mais simples. Você diminuiu o tamanho da corda e aí ele quer saber qual que vai ser a frequência, ó. Nesse caso, qual vai ser a frequência do som emitido, tá? Então, vamos lá. Como que nós vamos fazer isso aí? Basicamente, nós vamos primeira coisa que a gente tem que fazer, calcula-se a frequência fundamental, que nada mais é do que a velocidade da onda, dividido por 2 vezes o comprimento da corda. Logo, a velocidade do som, a gente sabe, ou deveríamos saber, né, lembrar que é 340 metros por segundo, tá? Padrão. Não é exatamente isso, mas a gente usa geralmente aproximadamente isso daqui. E a outra coisa que a gente precisa usar é lembrar que o comprimento da corda, a gente não sabe, né? A gente só sabe que a frequência emitida, essa frequência aqui, essa frequência, ó,
é de 440 Hz. Deixa eu digitar aqui. 40 Hz, tá? Essa é a frequência fundamental. Logo, a gente pode dizer, por exemplo, que multiplicando cruzado, nós vamos ter 880L é igual a 340. Aí a gente pode passar os 800 dividindo. Então, o comprimento da corda é aproximadamente 340 dividido por 880, tá? No livro, ele não usa o valor da velocidade, porque no final das contas não vai precisar do valor da velocidade da onda, tá? Porque a gente vai fazer substituições e algumas coisas vão se cancelar. Mas fazendo aqui, deixa eu usar um calculador aqui para fazer esse cálculo, tá? Vou usar aqui. Vocês podem conferir aí também. 34 dividido para 88 vai dar um número quebrado, tá, gente? Aí eu vou só deixar na forma de fração. Vou simplificar por 2 em cima e embaixo, tá? Vou dividir por 2 em cima e embaixo. Aí eu vou ter esse valor que é aproximadamente 17 sobre 14. Mais ou menos isso aí, o comprimento da corda, tá? Isso aqui em metros, tá? Seria aproximadamente, deixa eu ver aqui, uns 38 centímetros e meio, tá? O comprimento dessa corda. Mas a gente não importa o comprimento dessa corda, porque olha só, vou até fazer igual o do livro, só para vocês verem como o da velocidade não vai importar. Ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver como a velocidade não importa. Ó, a frequência fundamental, ela é a velocidade da onda dividido por 2 vezes o comprimento da corda. Então, eu sei que 440 é igual à velocidade da onda dividido por 2 vezes L. Se eu pegar o 2 e passar multiplicando, eu vou ter que a velocidade sobre o comprimento é igual a 880. Vamos deixar gravado isso aqui. Tá? Aí nós vamos usar o que para terminar de resolver essa questão? Nós vamos verificar que nós queremos pressionar a casa a 3/5 de distância da corda, que vai sobrar 2/5. Então, nós queremos saber qual que é a frequência agora. Só que essa frequência aqui, eu vou chamar de frequência linha, tá? No lugar do comprimento de onda original, eu tenho 2L sobre 5, tá? Aqui eu sei que é 3L sobre 5, aqui eu sei que é 2L sobre 5. E aí, o que eu sei, o que eu posso influenciar aqui para resolver essa questão? Vou dar um Ctrl Z aqui. Eu tenho que fazer o quê? Ó? Eu sei que divisão de fração, eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da de baixo, tá? Então, essa continha aqui, ó, 5V sobre 2L. Só que quanto que vale o V sobre L? O V sobre L vale 880. Por isso que eu falei para vocês que não importava o valor da velocidade e nem do comprimento da corda, porque no final das contas a gente substituiria valores, tá? Então não há necessidade de calcular. Basta você multiplicar e depois dividir. Então, multiplicando, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 8 dá 40, fica 0 e vai 4. E aí 5 vezes 8 de novo dá 40, mais os 4, 44. Tudo isso aqui dividido por 2, tá? E aí, o resultado final. Aí, só para a gente relembrar aqui, vai ter um 2 multiplicando, né? Lembre-se que tem sempre um 2 multiplicando aqui. Ou seja, aqui no final das contas vai ser 4, 4, 4 e dividido por 4. Então, o resultado vai dar 1.100. 1.100 Hz, tá? Essa aqui é a frequência da onda emitida por essa corda, a corda lá, depois que você pressiona ela em 3/5 do tamanho da corda. É claro que na hora que você vai tocar um violão, por exemplo, você não pensa em comprimentos assim. Você aprende onde cada nota é emitida, tá? Por exemplo, aqui nesse violão, se você prestar atenção aqui, deixa eu dar um zoom nele aqui, ó. Vou dar um zoom no braço do violão para vocês, mostrar um negócio para vocês. Então, aqui no braço do violão, seria basicamente o seguinte, ó. Quando você vai tocar, você decora mais ou menos assim, ó. Essa corda aqui, ó, a corda que estava sendo colocada na questão, é essa corda aqui, ó. Ela solta emite o som de Lá. Então, aqui nós chamamos de Lá sustenido,
e aí nós colocamos esse jogo aqui, o hashtag que as pessoas usam hoje. Aqui é o som de si, aqui ela vai ter o som de dó, aqui dó sustenido, e a gente aprende mais ou menos assim, tá? E aí depois vem aqui o ré. Então cada corda que vai ter uma nota diferente, quando você pressiona em pontos diferentes, emite frequências diferentes, consequentemente essa frequência emite um som diferente que a gente chama de um nome diferente, tá? Mas que vai se repetindo de acordo com o braço do violão, lembrando que a gente tem 7 notas fundamentais, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tá? E existem umas variantes aqui que entre o dó e o ré tem o dó sustenido, entre o ré e o mi tem o ré sustenido e assim por diante, tá? Mas eu não estou dando aula de violão para vocês, então é só para eu mostrar um pouquinho do que a gente tem na música, tá? Para finalizar a nossa aula de agora, nossa parte de cálculo da nossa aula, né? Eu vou fazer a última letra, o item E da nossa questão aqui. E em seguida, pessoal, eu vou estar abrindo lá a avaliativa para vocês estarem fazendo, tá, lá na plataforma. Tá bom? Então vamos aqui para a gente finalizar. A letra E tem assim, ó. Ainda a respeito da corda Lá, quais são as frequências 2 e 3 harmônicos emitidos por essa corda? Desenhe no esquema a seguir as cordas emitindo o primeiro, segundo e terceiro harmônico. Então, por exemplo, eu acho que essa parte de vermelho não tem na apostila de vocês, tá? O primeiro harmônico vem do início até o final da corda. O segundo harmônico, ela vai estar produzindo aqui um nó no meio da corda. E no terceiro harmônico vai ter 2 nós aqui no centro divide por 3 a nossa corda e você vai ter os nós aí e os ventos sendo preenchidos aqui com a corda, tá? Com a vibração dela. Então, para a gente fazer o cálculo aqui, nós vamos lembrar o seguinte, ó. Na corda Lá, a gente já sabe que a frequência fundamental foi dada no item anterior, 440 Hz. Se eu quero saber a frequência fundamental no segundo harmônico, basta fazer o quê? 2 vezes F1, ou seja, 2 vezes 440, tá? Que vai dar 880. Vejam que eu citei para vocês que, ao invés de a gente fazer todo aquele cálculo grandioso, igual a gente fez aqui no item anterior, a gente só precisa ir multiplicando por 2, ó. Por exemplo, agora para o terceiro fundamental, terceiro harmônico, nós vamos ter 3 vezes F1, ou seja, 3 vezes 440. Logo, 0, 2, 3, 1320 Hz. Se eu quisesse o oitavo harmônico, eu multiplicaria a frequência fundamental por 8, tá? Então é bem simples, apesar de parecer complexo, é bem tranquilo, basta você multiplicar o número de harmônico pela frequência fundamental. Só dá trabalho se você tivesse que calcular a frequência fundamental da corda, tá? Mas também não daria tanto trabalho. Suponha que ele desse para a gente que a velocidade do som é 340, dissesse qual era a força de tração das cordas, informasse para a gente a densidade da corda, aí ficava fácil a gente calcular as outras coisas, tá? E o comprimento de onda também, que é importante. Se a gente não souber quanto que vale o comprimento de onda, aí a gente poderia encaixar tudo isso aqui e descobrir a frequência fundamental, depois sair descobrindo aí todas as outras, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Então, eu vou estar me despedindo por aqui de vocês, tá? Mas antes disso, deixa eu fazer a chamada.